E aí, galera boa, tô aproveitando uma parte coberta que tem aqui, ó, até na parte coberta tem uns pingos aqui, para que a chuva não venha a nos pegar. Realmente chuva aqui em Carlos de Alencar Pinto. Vê se dá para vocês observarem ali. Dá para observar, né, que a chuva está aqui em Porangabuçu. Mas à tarde foi de sol, não tinha nada de chuva, tinha treinamento sim. Primeiro aquele período inicial ali de aquecimento, todos os atletas participando dessa fase de aquecimento aqui em Carlos de Alencar Pinto, com duas partes ali, os jogadores fazendo aquecimento no campo de jogo aqui do estádio Vovozão. Eles foram para um segundo período de aquecimento e participaram dessa parte com a preparação física do Ceará Sporting Clube, fazendo esse aquecimento. Eduardo Barroca sempre observando, é praxe dele mesmo, ele fica de pertinho, observando todo esse período inicial, esse período de aquecimento da equipe. Teve esse período e, mais uma vez, o Kaique participando do período de aquecimento. Estavam todos os atletas presentes, a gente pôde observar, né, o elenco de profissionais do Ceará não tinha jogadores ausentes, o que é uma boa notícia, o que significa que ninguém está no departamento médico. O DM só trata o Lucas Ribeiro, o zagueiro que era do Ceará no passado, e que por conta da contusão, a legislação trabalhista obriga que esse atleta siga no clube até que termine o período de tratamento clínico dele, mas ele não faz parte dos planos para 2023, ele será devolvido depois de que estiver ok. Ele teve uma cirurgia de ligamentos cruzados no joelho, um azar, o jogador acabou ficando fora esses meses todos, aí a previsão de 8 meses, então o Lucas Ribeiro é o único no DM, o restante do grupo está treinando diariamente aqui em Porangabuçu, e como vocês podem ver o Ceará treinando com todo o seu elenco de profissionais, inclusive o Kaique. Mas depois disso, o técnico Eduardo Barroca colocou uma formação de equipe com um time titular. Nesse momento a gente praticamente não tem imagens, porque assim que isso aconteceu, assim que ele conversou com o grupo reunido, né, a conversa ali foi de alguns instantes, né, 1 minuto mais ou menos de conversa, vocês podem ver pelas imagens. Ele conversa com os atletas e depois ele determina um grupo que vai fazer o posicionamento. Quando fomos fazer a imagem desse posicionamento, claro que ele ia treinar jogadas ensaiadas, questões táticas ali de jogo, e nesse momento a imprensa teve que se retirar. Então as imagens são só essas ali, chegando, tentando conversar com o Varley que ia bater um lateral, ele mandou ele bater um lateral, talvez tenha uma jogada ali para saída de bola do lateral, então ele foi conversar com o Varley. Essa formação tinha Richard no gol. O Richard estava defendendo o gol contra esse time, mas é o que os treinadores fazem com o goleiro titular. Então o time dessa prática é Richard no gol, Varley na lateral direita, Lacerda, Luiz Otávio, William Formiga, Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Eric, Janderson e Vitor Gabriel. Então esse é o time da prática. A gente não tem como ter certeza absoluta se foi esse time o tempo inteiro, se houve troca, se houve mudança, se uma outra equipe chegou a trabalhar, ou se durante o treino ele tirou essa equipe e colocou uma outra para treinar, porque a gente sabe que tem a partida do domingo, tem a partida da quarta-feira, são jogos muito próximos, ou até se fez um coletivo, se fez um tático com 2 times. Bem, essa é uma questão que ficou interna, que ficou fechada, mas essa é a formação que eu queria que, inclusive, vocês, nos comentários, na medida do possível, dissessem se é a formação dentro da preferência de vocês. Richard no gol, Varley na lateral direita, a zaga com Lacerda e Luiz Otávio. Notem aí que o Thiago Painçá, que seria o titular, ele está suspenso, ele foi expulso contra o Guarani, não pode jogar contra o ABC, então essa formação está mais voltada ao confronto contra o ABC. Lacerda substituindo o Thiago Painçá, Luiz Otávio e o William Formiga na lateral esquerda, o meio com o Richardson, o Arthur Rezende e o Guilherme Castilho, meio campo
de vários jogos do Ceará nessa temporada 2023, o ataque com Eric, Janderson e Vitor Gabriel, também o ataque da maioria dos jogos do Ceará nessa temporada 2023. Agrada a vocês? Não agrada? O que vocês mudariam em relação a essa formação? E eu até fico perguntando, e o Nicolas, né? Porque o Vitor Gabriel pode jogar nas duas partidas, mas o Nicolas não pode jogar quarta-feira pela Copa do Nordeste. Não seria o caso de colocar o Nicolas? É por isso que eu digo que teve treino depois, ele continuou, era só um comecinho, com certeza continuou muito. A gente, de onde estava ali, ouvia os apitos do técnico do Barroca, e com certeza o Eduardo Barroca trabalhou muito mais com o grupo. Agora, se ele fez mudanças, se ele não fez, essa é uma outra questão, é uma outra situação. E vamos para outra questão. Quem participou desse treino que eu falei há pouco, como na parte de aquecimento, o Kaique. O Kaique, logo depois desse momento aqui, ele, enquanto esses atletas foram para esse trabalho tático, esse trabalho de posicionamento, o Kaique foi para o trabalho com o departamento físico e de fisiologia do clube. Então ele treinou separado. Como você vê aí, um treinamento separado, o Kaique com esse trabalho físico-técnico, vamos dizer assim, com esse domínio de bola e arremates. Domínio de bola e arremates, a travinha ali para que ele teste a sua pontaria. Essa pontaria, claro, não só para marcar gols no jogador de meio campo, mas também para cooperar na hora de dar um passe, seja um passe de início de jogo, seja um passe relacionado às assistências. Como é que vai ser o Ceará a partir de aqui para essa partida contra o ABC, domingo, 6 da noite? O confronto é pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Ceará ainda procurando seu primeiro ponto. O Ceará treina neste sábado pela manhã no Vovozão e viaja à tarde. A saída está prevista para 2h15, a chegada às 3h15, já fez essa viagem algumas vezes e é claro que chega antes, por volta das 3 horas o Ceará estará lá. Para Natal é menos de 1 hora, são 40 a 45 minutos. O Ceará não treina mais lá, fica concentrado para o jogo. Aí tem conversa, tem pré-eleção, tem as outras questões que não são de treinos. Só os goleiros é que sempre fazem algum trabalho específico, sem dúvida, isso sempre acontece em qualquer hotel que o clube vá. E domingo, 6 da noite, ABC e Ceará. De lá, a delegação alvinegra já vai para Camaragibe. Camaragibe é o local onde existe o CT do Retrô. O Retrô, que esse ano foi vice-campeão pernambucano, decidiu contra o Sport. É um CT excelente, eu vi fotos, não tive a oportunidade de ir, mas as informações que eu tenho é que é um CT de uma qualidade incrível, excelente. E os atletas do Ceará vão ficar concentrados nesse CT, no CT do Retrô, lá em Camaragibe, e vão fazer os treinamentos por lá. Na segunda e na terça à tarde, o confronto contra o Sport acontece na quarta-feira, às 9 da noite, na Ilha do Retiro. Ingressos todos vendidos, inclusive os ingressos para a torcida do Ceará. São 26.400 lugares na Ilha do Retiro, então teremos essa final com uma pressão tremenda, certamente, que os atletas do Ceará precisam da preparação psicológica também para esse confronto. Então é isso, tem a partida contra o ABC, o Ceará vai jogar contra o ABC pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e depois enfrenta o Sport decidindo a Copa do Nordeste 2023. Portanto, a preparação do Ceará para enfrentar o ABC ainda tem o treino neste sábado e para enfrentar o Sport, os dois treinos no centro de treinamentos do Retrô. Quem está preocupado está em Camaragibe, o jogo é em Recife, tudo bem, é região metropolitana, é como se fosse Calcaia, como se fosse Maracanaú, são apenas 13 quilômetros de Camaragibe para Recife, então não há nenhum tipo de problema com distância. Os atletas do Ceará estão pertinho ali, ficam no Retrô, mas pela facilidade da questão do treinamento, então todo aquele complexo está à disposição
da equipe do Ceará, e um equipamento que certamente será muito bem utilizado nesses momentos finais da preparação alvinegra. Mas antes disso, o mais importante é o Ceará ter um bom resultado contra o ABC. Tem a questão de que o confronto contra o Sport vale um título, mas tem que haver a lembrança de que a partida contra o ABC é pela Série B, e a Série B é o principal objetivo do Ceará na temporada, é ficar entre os 4, é subir, é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, isso que tem que ser o objetivo dos atletas alvinegros. Valeu, galera, a gente se encontra no Futebolês, a gente se encontra também por aqui no Futebolês, inclusive com a transmissão da partida entre Ceará e ABC. ABC e Ceará, porque o jogo é Natal. E na partida da quarta-feira eu estarei em Recife, trazendo também para vocês todas as informações da final da Copa do Nordeste. Um abraço e até lá!